Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas notícias que, sabe, parece só uma linha na tabela de transferências, mas que na verdade conta uma história enorme sobre futebol, carreira e, claro, negócios. Exatamente, o goleiro Weverton, que é um ídolo absoluto do Palmeiras, de malas prontas pro Grêmio. É uma daquelas movimentações que já geram um monte de pergunta de cara. Pois é, um jogador que ganhou absolutamente tudo, que é um pilar de um time super vitorioso e de repente muda de ares. A gente tende a pensar logo em dinheiro ou talvez alguma briga, mas a história aqui é bem mais sutil. E por isso mesmo, bem mais interessante, né? Muito mais. É isso. Nossa fonte é um artigo bem detalhado que destrincha os bastidores dessa negociação. E a nossa missão aqui é essa: é ir além da manchete, tentar entender o que leva o Grêmio a fazer uma aposta tão alta num jogador de 38 anos. E o que passa na cabeça de um atleta como o Weverton para trocar a idolatria garantida por um desafio totalmente novo? É uma análise de estratégia, de timing, até de psicologia do esporte. Basicamente, vamos tentar responder por que agora e o que essa transferência significa para os três lados, Grêmio, Palmeiras e o próprio jogador. Ok, vamos começar pelo que iniciou tudo isso, o contrato. A manchete é: Grêmio anuncia o Weverton, mas os detalhes do acordo são o verdadeiro ponto de partida. Sem dúvida. O Weverton, aos 38 anos, assina por 3 temporadas, 3, até o fim de 2028. E o detalhe talvez mais chocante para muita gente: ele saiu do Palmeiras de graça, sem custo de transferência. Isso já é um baita sinal, não? É um sinal gigantesco. E o que é fascinante aqui é o contraste das ofertas. O Palmeiras, onde ele é uma lenda viva, colocou na mesa uma renovação de apenas uma temporada. Só mais um ano? Só, até o fim de 2027. Aí o Grêmio chega e oferece um horizonte de 3 anos. Pô, aos 38 anos, a diferença entre 1 ano e 3 anos não é só matemática, é tipo existencial para um atleta de ponta. Exato. É aqui que a coisa fica bem mais complexa. Porque o torcedor do Palmeiras pode pensar: peraí, ele tá nos trocando por causa de 2 anos a mais no papel? Parece frio, né? Quase ingrato vindo de um cara que tem uma história imensa no clube. Mas não é tão simples assim. De forma alguma. A gente tem que se colocar no lugar dele. Um contrato de 1 ano para um jogador dessa idade significa que daqui a 12 meses ele vai estar exatamente na mesma situação de incerteza. Será que renovam? Por quanto tempo? Vou ser titular? E isso gera um desgaste mental constante. Claro. O Grêmio, ao oferecer 3 anos, não está oferecendo só um salário por mais tempo. Está oferecendo um projeto. Mas não queremos você para um quebra-galho. Nós queremos que você seja o nosso goleiro, o nosso líder. E te damos a tranquilidade para trabalhar. E quem sabe encerrar sua carreira aqui, mas nos seus termos. Precisamente. É a diferença entre ser visto como uma solução de curto prazo, mesmo com todo o respeito do mundo, e ser visto como a peça central de um plano. Isso mexe com a confiança de qualquer profissional. E tem outro fator, que é o legado. No Palmeiras ele já conquistou tudo. Tudo. Qualquer coisa que ele fizesse dali pra frente seria comparada com o próprio passado glorioso dele. Faz sentido. No Grêmio ele tem a chance de construir um capítulo novo, de ser o cara que chegou pra resolver um problema histórico do clube. É uma motivação diferente, um novo tipo de desafio. Exato. E para alguns atletas nessa fase da carreira, isso é mais estimulante do que só administrar a glória que já foi conquistada, sabe? Totalmente. Então, já que a gente falou do problema histórico, vamos virar a mesa. O que essa contratação diz sobre o Grêmio? O artigo que a gente está usando deixa bem claro que eles não estavam só procurando um goleiro. A palavra-chave era um jogador renomado. Pois é. Porque essa obsessão por um nome de peso? Exato. Essa obsessão vem, assim, do desespero, de uma ferida que não cicatriza no clube. A fonte traz um dado que é, francamente, assustador. Qual? Desde a saída de Marcelo Groi, outro grande ídolo, em 2019, o Grêmio teve 12 goleiros diferentes. 12. 12 goleiros. Cara, isso é quase um time de futsal revezando no gol a cada 6 meses. É uma loucura. É absurdo. Por torcedor, isso deve ter sido uma agonia sem fim, nunca saber em quem confiar debaixo das traves. E o artigo ainda diz que só nos últimos 3 anos foram
5 contratações para essa posição. Isso é um atestado de que a diretoria estava atirando para todo lado. Totalmente perdida. Exatamente. Eles tentaram apostas, jogadores com potencial, goleiros experientes, mas nada funcionou de forma consistente. A posição de goleiro virou o calcanhar de Aquiles do time. Cada falha gerava uma crise. Isso. Ao trazer o Everton, o Grêmio não está só contratando a qualidade técnica dele. Está tentando comprar paz. Está trazendo um nome tão grande, com um currículo tão impecável que a discussão, em tese, acaba. Ele chega e joga. Ponto. É uma tentativa de estancar a sangria com a autoridade de um campeão. Mas essa solução não cria outros problemas, porque o elenco já tinha seus goleiros. A chegada de um nome desse tamanho causa um terremoto na hierarquia interna, né? A fonte é bem clara sobre como o tabuleiro se reconfigurou. O Everton chega para ser o titular absoluto. Inquestionável. Gabriel Grando, um jovem que acabou de renovar até o fim de 2029, vira o reserva imediato. E o Volpi Que era o dono da camisa 1. vira a terceira opção. Para um atleta experiente como ele, isso é muito, muito duro. E o clube já sinaliza que aceita propostas por ele. Isso não é uma aposta arriscada para a gestão do vestiário. Você simplesmente rebaixa seu titular. O risco é enorme, sem dúvida. Mas isso mostra a convicção e talvez a frieza da diretoria. O recado é claro. O projeto mudou, a prioridade é outra. E quem não se encaixar na nova realidade vai ter que buscar seu espaço em outro lugar. É a parte brutal do futebol de alto rendimento. Exato. O clube identificou uma fraqueza crítica e decidiu resolvê-la de forma radical. Mesmo que isso signifique ferir alguns egos. A aposta é que os resultados que o Everton pode trazer vão superar qualquer problema de vestiário. Essa é a aposta. É uma aposta alta. E para entender o tamanho dessa aposta, a gente precisa falar sobre quem é o Everton. Porque renomado é uma coisa, mas o currículo dele é de outro patamar. Estamos falando de Everton Pereira da Silva, 38 anos, nascido lá em Rio Branco, no Acre. A trajetória dele é de um jogador que foi construindo a carreira tijolo por tijolo, sabe? Ele não explodiu para o estrelato aos 20 anos. Passou por Corinthians, Atlético PR. Ele foi amadurecendo, se tornando um goleiro mais completo com o tempo. Mas a passagem pelo Palmeiras, que durou 8 temporadas, é o que o coloca no panteão dos grandes. Com certeza. E os números são absurdos. Foram 455 jogos e 12 títulos. Não são só números. Não mesmo. Estamos falando de 2 Libertadores onde ele foi protagonista. A torcida do Palmeiras lembra de defesas específicas, de disputas de pênaltis em que ele foi o pilar emocional do time. Ele é um jogador que cresce na hora da decisão. Exato. E a lista de títulos que a fonte detalha ajuda a pintar esse quadro. 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores seguidas, Copa do Brasil. Ele foi a espinha dorsal de um dos elencos mais dominantes da história do futebol sul-americano. Mas tem um título antes mesmo do Palmeiras. Que talvez defina a mentalidade dele. Isso. A medalha de ouro olímpica de 2016 no Rio. Impossível esquecer. Impossível. A final contra a Alemanha no Maracanã lotado, a pressão de um país inteiro por aquele título inédito e a decisão vai para os pênaltis. E ele não só pega a cobrança decisiva, como ele transmite uma calma absurda. Aquele momento o catapultou para outro status. Ele virou herói nacional ali. É exatamente esse o ponto. Quando o Grêmio busca um perfil renomado, não está buscando só as defesas. Está buscando o cara que estava lá no Maracanã contra a Alemanha e resolveu. Está buscando a mentalidade. Essa capacidade de absorver a pressão e performar no momento de maior estresse. É isso que o Grêmio está tentando importar para o seu vestiário. Eles não contrataram um jogador, contrataram um seguro de vida para momentos decisivos. Perfeito. É isso. Ok, então vamos juntar todas as peças. Depois de analisar tudo isso, o que essa transferência realmente significa no quadro geral? Para o Grêmio parece óbvio. É a contratação de uma certeza, ou pelo menos a aposta mais segura possível para resolver um problema crônico. E trazer liderança para o Everton é a chance de provar seu valor mais uma vez, de liderar um novo projeto e garantir estabilidade. Ele escolheu ser a peça central de um time em reconstrução em vez de uma peça de luxo num time já pronto. É uma declaração de ambição. Total. E para o Palmeiras,
como fica o clube que perde um ídolo desse tamanho, aparentemente, por não querer oferecer um contrato mais longo? É um erro de gestão ou um planejamento corajoso? Aí está o grande dilema. Para a torcida, é doloroso. É o fim de uma era, sem dúvida. Mas, do ponto de vista da gestão, a decisão do Palmeiras é extremamente pragmática e, de certa forma, corajosa. Corajosa é uma boa palavra. Ao oferecer só um ano, o clube estava sinalizando que, embora respeite imensamente o ídolo, já está pensando no próximo ciclo, na renovação. Eles estão evitando o risco de ter um jogador de 40, 41 anos com um salário alto caso o rendimento caia. Exatamente. Então o que a gente tem aqui é um choque de filosofias. O Palmeiras foi frio e calculista, pensando no futuro a longo prazo, mesmo que isso significasse abrir mão de uma lenda. E o Everton foi igualmente pragmático, pensando na segurança e no protagonismo da sua própria carreira. Perfeito. É um caso clássico que ilustra a tensão que existe no futebol moderno entre gratidão e planejamento. Até onde vai a homenagem a um ídolo? E quando começa a necessidade de pensar nos próximos 5 anos do clube? O Palmeiras escolheu se antecipar a uma possível decadência técnica. Uma decisão impopular, mas defensável do ponto de vista empresarial. Enquanto o Grêmio, com uma necessidade imediata, fez o movimento oposto. Apostou tudo na experiência, assumindo risco futuro em troca de uma solução para agora. Não há um lado certo e um errado aqui. São só duas estratégias diferentes diante de um mesmo cenário. Exato. E, no fim das contas, o que a gente tira disso tudo é que não foi uma decisão de cabeça quente, né? Pelo contrário, foi tudo muito bem calculado dos dois lados. Uma dança complexa de interesses, timings e visões de futuro. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, olhando para os dados que temos. O Grêmio contrata o Everton, de 38 anos, com um contrato que vai até os 41 anos dele. Ele é o titular absoluto. Ao mesmo tempo, o clube acabou de renovar com o Gabriel Grando, um goleiro jovem e promissor, até o fim de 2029. Pois é, fica uma pergunta no ar. Qual é, de fato, o plano de sucessão? O Grêmio está realmente disposto a esperar o Grando amadurecer no banco por 3 anos? Para ele assumir a posição só quando o Everton estiver com 41? Ou essa configuração com 2 goleiros com contratos tão longos é, na verdade, uma preparação para uma futura venda do Grando. Fazendo caixa com o jovem enquanto o veterano segura as pontas. É uma possibilidade. Essa é uma ótima pergunta, porque essa movimentação não resolve apenas o presente. Ela condiciona o futuro do clube na posição por quase toda a década. A gente está vendo o Grêmio apostar na experiência e o Palmeiras na renovação. Essa transferência não é só sobre o Everton. Não mesmo. É um teste de 2 filosofias distintas de como se constrói um time campeão, e a grande questão que fica é: qual delas vai se provar mais acertada daqui a 3 anos?